Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Seja bem-vindo aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família e também aqui no canal Cruz Maltino Sem Fronteiras. Sejam muito bem-vindos. Se não forem inscritos, já dá aquela moral, aquele like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, seu comentário, pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno. E é isso, hein, família vascaína? Difícil imaginar que o Zé Ricardo vai ficar aí até o final do ano. Se abre qualquer grupo de WhatsApp de vascaíno, todo mundo falando mal do Zé Ricardo. Se vota em qualquer pesquisa, votam pela saída do Zé Ricardo. Realmente é difícil defender, principalmente pela última atuação do Vasco, onde ele teve aí 21 dias para trabalhar. A gente esperava um Vasco diferente, dando oportunidades para jogadores que estavam crescendo naquele momento, como o Figueiredo, por exemplo, e ele repetiu o mesmo time da eliminação aí da Juazeirense, quando o Vasco foi eliminado na Copa do Brasil. A única mudança ali foi o Yuri Lara, mas foi por um motivo aí que o Juninho não estava 100%. Então, basicamente, ele repetiu o time que foi eliminado na Copa do Brasil e não dando oportunidade para jogadores que vinham crescendo, como, por exemplo, o Figueiredo. E a gente vai abrir aspas aqui para outro que está sendo bastante cobrado, que é o Carlos Brasil, que também aí é responsável pela montagem do elenco do Vasco. E ele disse o seguinte, ó, aspa para o Carlos Brasil: vamos buscar as soluções de forma profissional e equilibrada. Não há como a gente buscar algo sendo pressionado, assodado, muito pelo contrário. Claro que não foi bom, ninguém gostou daquilo que viu, mas as cobranças vão ser feitas por melhorias e por melhores escolhas, afirmou Carlos Brasil. Com certeza aí falando também das escolhas do Zé Ricardo, né, insistindo em Bruno Nazário. Pelo amor de Deus, tomara que no sábado não exista Bruno Nazário no vocabulário do Zé Ricardo. E sim, Zé Ricardo tem que fazer melhores escolhas. O time do Vasco é fraco, o time do Vasco é limitado. Na minha visão, não acho o Zé Ricardo o principal responsável, né? Eu fico aí com o elenco do Vasco muito limitado. Essa para mim é a grande questão, não o treinador, mas respeito à opinião da grande parte da torcida vascaína que entende que o Zé Ricardo tem que sair do Vasco e com a chegada de outro treinador, o Vasco pode melhorar? A minha visão, não, porque eu tenho o exemplo do ano passado, onde 3 treinadores não conseguiram dar jeito num time, num bando de refúgio. Esse ano o Vasco é muito fraco. Acho difícil que um treinador dê jeito nesse time. Agora, há esperança? Os 4 jogadores aí que faltam estrear, família vascaína, ou o próprio Lucas Oliveira também, que parece ser um jogador aí de velocidade, de força. Vamos esperar que esses 5 jogadores aí possam aí fortalecer o elenco do Vasco. Na minha opinião, já para sábado, em coletivo, o Zé Ricardo disse que só vai jogar quem tiver 100%. Eu acho que o Eric, né, é o grande jogador aí para ter uma oportunidade, principalmente pela essa carência que o Vasco tem do lado de campo. E o Eric, eu acho que está em excelente forma física, um cara que se destacou no Campeonato Gaúcho, foi artilheiro e foi eleito o melhor atacante. Então acho que deve estar com certeza aí 100% fisicamente. É uma carência no elenco do Vasco, esse atacante lá de campo. Então acho que o Zé Ricardo poderia já dar uma oportunidade de cara pro Eric, porque vem aí crescendo na carreira, diferentemente dos outros jogadores que estão aí um tempo sem jogar, né? O Zé Vitor, eu acho que não tá um tempo sem jogar, também estava jogando lá no Marcílio Dias, mas eu acho que o Raniel tem que continuar sendo titular. Gabriel Dias está muito tempo fora do campo, dos gramados, e também aí o Carlos Palácio, que só nesse ano jogou 27 minutos. Então, dentro dos reforços aí, entendo que o Eric tem aí a capacidade de ser titular no sábado e já tentar, de alguma maneira, mudar esse cenário do Vasco da Gama. O Zé Ricardo não pode repetir, tem que fazer mudança. É melhor ele cair aí com mudanças, tentando de todas as formas, já que nesse momento está muito pressionado, né? A diretoria do Vasco ali, só quem defende ele, só quem está segurando é o Jorge Salgado. Eu acho que muito, não pelo trabalho do Zé Ricardo, ou por gostar do Zé Ricardo, é pela questão da SAF. Com certeza é isso. O Jorge Salgado quer transferir a responsabilidade para a SAF, o Vasco transformando o futebol em SAF. Dificilmente acho que o Zé Ricardo vai ficar. Então eu acho que ele está segurando essa decisão de mandar o Zé Ricardo embora, muito porque ele vai esperar a SAF, né, a venda do futebol do Vasco, para que a 777
possa tomar essa decisão. Com certeza eles assumindo o futebol do Vasco, o Zé Ricardo não vai ficar. Acho que ele segura o nome do Zé Ricardo, porque se ele trocar agora, traz outro treinador, dá errado, é mais uma aí na conta dele, como foi ano passado, todas as escolhas erradas que ele fez. Então ele vai colocar essa responsabilidade na 777 e eu tenho certeza que antes disso a gente vai ter que aí aturar o Zé Ricardo. E aí a gente vai ter uma semana de trabalho, né, família vascaína, para enfrentar aí o CRB no sábado. O Vasco joga 2 jogos fora de casa, né, contra o CRB e também contra a Chapecoense. Então o Vasco tem que buscar aí somar o maior número de pontos para a gente caminhar bem nessa Série B. E pelo amor de Deus, você imagina aí umas 2 derrotas, não dá para aturar isso não, pelo amor de Deus, o coração do vascaíno não aguenta. Então o Zé Ricardo tem que trabalhar, usar dessa semana aí para o Vasco ter alguma mudança aí de postura e conseguir bons resultados aí, tanto contra a CRB, contra a Chapecoense. Mas vamos falar um pouquinho do CRB, né, o time do CRB, que tem jogadores aí experientes, vamos destacar aqui alguns, né? Tem o goleiro aí, Diogo Silva, né, que a gente sofreu bastante com ele em 2013, tudo que chutava era gol, mas eu acho que o Diego Silva aí, no decorrer da sua carreira, até conseguiu aí se tornar um goleiro razoável. Também tem o Gum, né, zagueiro, que passou aqui pelo Fluminense aqui no Rio de Janeiro. Tem o Maicon, né, que estava aí no Grêmio, então um jogador experiente também. E vale citar aqui também, eu acho que é o destaque da CRB, que é o atacante Anselmo Ramon. Eu estava vendo aqui as estatísticas, tanto do Campeonato Alagoano como da Copa do Nordeste. O Anselmo Ramon sempre estava ali entre os primeiros, né, no quesito artilharia. No Campeonato Alagoano ele ficou em 3º colocado, né, atrás do Anderson do Asa de Arapiraca, e na Copa do Nordeste ele ficou aí com 4 gols também ali em 3º colocado, atrás aí do Rodallega, que tinha 8. Então um jogador realmente muito interessante. O Zé Ricardo vai ter que ficar de olho nesse jogador. O Anselmo Ramon já ajudou a Chapecoense subir no ano de 2020, né, um jogador que realmente pode trazer aí algum perigo para o Vasco. Então durante essa semana o Zé Ricardo tem que ficar de olho, né, nos pontos positivos do CRB. A gente vai poder também acompanhar, eles vão estar no final do Campeonato Alagoano na quarta-feira, né, contra o Asa de Arapiraca. O CRB que passou na semifinal pelo CSA, né, adversário nosso na Série B. A Copa do Nordeste também conseguiu um resultado interessante, que foi a eliminação em cima do Ceará nos pênaltis, e acabou perdendo para o Sport, né, que chegou até a final e perdeu por Fortaleza. Então o CRB vem conseguindo aí resultados interessantes e não tem mais time de bobeira na Série B, principalmente com esse time que o Vasco tem aí limitado e horroroso. Não tem adversário fácil, família vascaína. Para estar finalizando o nosso vídeo, família vascaína, vamos destacar essa matéria aqui que a Net Vasco colocou, né? Que o scout da 77 Partners e coordenador de análise do Vasco estiveram no Engenhão, né? Sebastião Ares, scout do 77 Partners, estava ao lado do coordenador de análise e mercado do Vasco, Vitor Bastos, no estádio do Newton Santos, né? A gente entende aí que com certeza eles foram assistir o jogo aí para analisar alguns jogadores, principalmente os jovens. Vejo aí que o Corinthians tem muitos jogadores jovens ali no seu elenco. A gente pode destacar aqui alguns que eu estava vendo. No time titular ontem tinha o Gustavo Mantuan, que acabou fazendo gol. No decorrer do jogo entrou alguns também, que é o Gustavo Mosquito, o Adson, o Rony. Então muitos jogadores jovens ali no time do Corinthians para você ficar de olho, né? Se realmente, tanto aqui pro Vasco quanto pro Gênova, eles estão aí comprando também, compraram o Standard Liège, tem lá o time da 3ª divisão da França também. Tá analisando esses jogadores mais jovens aí, a gente tem aqui como, por exemplo, né, o John Textor, que contratou aí o Patrick de Paula do Palmeiras, teve interesse também no Igor Gomes do São Paulo. Se a gente vê o modo de operação de algumas empresas que compram clubes também, ficam muito ligados nesses jogadores mais jovens, que é o caso do Grupo City, né? Tem diversos clubes, inclusive tem interesse no Bahia, nesse sentido de, claro, reforçar aqui o Bahia, mas também está ligado em jogadores de base, fazer uma grande captação de jogadores de base aqui para reforçar os seus times. Então a 77 também deve estar interessado nesse sentido, olhar jogadores para que possam aí reforçar os seus clubes, família vascaína. É isso. Isso, família vascaína, é um modo de operação dessas empresas, e isso me preocupa um pouco no sentido de realmente aí conseguir fazer um Vasco forte, um Vasco interessante, com um time competitivo, ou repetir muito o que o Red Bull Bragantino faz aqui, né, no Brasil. Isso aí eu acho que no Vasco não ia funcionar, contratar jovens jogadores, né, para valorizar, só que o Vasco é um time de expressão, de muita cobrança, e eu acho que tem que ter essa mescla aí de jogadores experientes
com os jogadores de base. Mas eles estavam lá fazendo essa análise. Vamos acompanhar, né? Dia 30 tem mais um capítulo dessa situação aí, né? A votação. E realmente, eu acho que a gestão coloca, o Salgado coloca que a SAF é a única saída aí do Vasco. Dificilmente o Vasco sobe, se ele foi o responsável para conduzir o Vasco de volta à elite do futebol brasileiro. Vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.